Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Muito bom ver a casa cheia assim, ver a presença de todos aqui nos dá um alento no coração. Sejam todos bem-vindos à Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Hoje nós teremos atividade de palestra pública. E antes de iniciar, eu quero passar alguns recados. Para quem não soube das nossas novidades, a evangelização da infância e juventude passou do sábado para terça-feira, ou seja, agora. A evangelização começa às 7h45 da noite. Sejam bem-vindos. E em concomitante, no mesmo horarinho, já para facilitar, a gente trouxe também o atendimento à família. Então, os pais responsáveis que desejarem compartilhar a doutrina que eles estão aprendendo também vão permanecer aqui com o atendimento à família. Quem desejar reservar um recipiente com água, pode trazer para cá uma garrafa, o que for possível, e reservar perto de si para durante o passe a gente conseguir fazer a fluidificação da água, tá? E todos que nos acompanham aqui também, pelo Facebook. Acredito que já podemos começar. Vou pedir a todos para serenarem os pensamentos, respirarem fundo, buscar na nossa mente a imagem do nosso Mestre Jesus e agradecer ao nosso Pai Deus Todo-Poderoso pela oportunidade de mais uma noite podermos estar aqui compartilhando o conhecimento da doutrina espírita. Agradecer também por todas as energias benfazejas que vamos receber durante o passe e pedir a proteção dos bons espíritos para que possamos ir às nossas casas com as energias renovadas. Assim, com o pensamento e na luz do Mestre Jesus, vamos iniciar a nossa atividade desta noite. Que assim seja. Hoje a nossa palestra é sobre cuidar do corpo e do espírito. O nosso trabalhador, José Paulo Sems, vai fazer a nossa palestra. Por favor. Fica bom. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. A reflexão da noite é do capítulo 17 do item 11. Cuidar do corpo e do espírito. Por que é necessário nós cuidarmos do nosso corpo? E o que os benfeitores espirituais, eles nos alertam sobre esse cuidado? A importância do corpo, né? E esse espírito que recebe a oportunidade nesta reencarnação de habitar um corpo. Este planeta de provas e expiações necessita, para que o espírito chegue até aqui, de um corpo. E esse corpo é um corpo novo, corpo perfeito, para nós trabalharmos a nossa evolução espiritual e as nossas dívidas perante as leis de Deus. Mas que dívidas são essas? Eu nasci. Qual é a função? Qual é o meu trabalho nesta vida? Nós vamos tendo os olhos espirituais, porque a gente convive muito
com a matéria e esquece a parte principal, que é a evolução do espírito. Então, a passagem evangélica é assim: para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma. Que cumpre, se considere, cativa na carne. Estamos presos no nosso corpo. Estamos presos num mundo de provas e expiações. Somos prisioneiros. Necessitamos trabalhar a nossa parte espiritual e nos prepararmos para, quando chegar o momento do retorno ao plano espiritual, que é a verdadeira realidade nossa. Os mundos primitivos, os mundos regeneradores, nos dão a oportunidade de habitarmos nele para adquirirmos conhecimento e trabalhar a nossa moralidade, a nossa conduta espiritual. A Terra é um planeta de provas e expiações, mas abaixo há um planeta primitivo ainda. Olha como nós estamos distantes ainda de vivermos num planeta regenerador. Nós viemos de um primitivismo. Agora estamos adentrando ao mundo de provas e expiações para termos a oportunidade de alcançar um mundo de regeneração. Mas esse processo depende muito de nós e do esforço que nós vamos fazer para receber uma oportunidade de renovação. E é uma bênção de Deus, de Jesus, a oportunidade de estarmos aqui, hoje, nessa reencarnação. Muitos desperdiçam, assassinam o corpo através do suicídio. Ou destroem o corpo físico pelo abuso constante dos vícios. Não somente os vícios, o tabaco, o alcoolismo, outros, mas também os vícios imorais. Pensamento impuro traz consequências para o nosso corpo. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são. É necessário. Se nós queremos progredir espiritualmente, o nosso corpo também tem que estar em perfeito estado. Um corpo doente, ele não vai ter a condição de evolução. Lógico que sim, através do pensamento. Se a gente tiver pensamentos bons, lógico que a gente vai evoluir. Mas a necessidade de praticar a caridade, de nos envolver, nós precisamos estar bem. Se nós estivermos doentes, não vamos ter essa condição. O corpo tem que estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. O que devemos fazer para mantermos o equilíbrio entre as suas aptidões, que é a capacidade, a habilidade, as inclinações, e as suas necessidades tão diferentes uma da outra? Estamos numa condição em que a matéria ainda nos comanda, nós como espírito. Nós somos espíritos, criação de Deus, nós deveríamos comandar o nosso corpo. Mas, muitas vezes, nós nos deixamos ser comandados. Tem uma frase que diz, a carne foi fraca.
falei, não existe a carne fraca, existe o espírito fraco. E nós caímos nas ilusões deste mundo. E não estamos aqui à toa. Se chegamos até aqui, existe um planejamento espiritual. Não somos jogados na terra de qualquer jeito. Se estamos com essas famílias, com essa companheira, com esse companheiro, com esses filhos, é que há um planejamento espiritual. Há um compromisso nosso aqui na terra perante a Deus. Não sei, eu vou viver a minha vida e não me interessa a vida dos outros, eu vou seguir o meu caminho. Será que é assim que a gente deve pensar? Ou eu tenho compromisso, além da minha família, eu tenho compromisso com os outros irmãos também. Eu viver dentro de uma mansão, ou de uma residência, fechada de muro, cercas. Não tenho contato com nenhum tipo de vizinho. Eu vivo dentro da minha família, eu vivo dentro do meu trabalho. É o modo correto de viver? Eu tenho que conviver com todos. Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegar ao equilíbrio. Como que vamos chegar ao equilíbrio? O corpo, o espírito. Nós, a realidade de hoje, essa mensagem que nos chega, estão nos ensinando como proceder, como viver em harmonia, corpo e o espírito. Dois sistemas defrontam, os dos ascetas das pessoas que buscam se afastar dos prazeres e dedicando às orações, privações e flagelações, e que têm por base o aniquilamento do corpo. Aniquila o corpo pelas culpas e acho que agrado a Deus. Eu estou me punindo, meu corpo físico, que Deus me deu perfeito, é incorreto. E tem os outros, os materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Então são duas violências, tão insensatas uma quanto a outra. Esse relato quem nos traz é Jorge, um espírito protetor, Paris, 1863. Aí pergunta-se assim, consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Eu destruindo meu corpo pelas minhas culpas, para agradar a Deus? É uma perfeição moral? E qual o significado de maceração? É o processo de transformação destrutiva em que ocorre o amolecimento dos tecidos e órgãos quando os mesmos ficam submersos em um meio líquido e nele se embebem. Pela sua importância, o corpo deve ser preservado contra tudo o que possa concorrer para o seu desgaste prematuro. E nós desgastamos o nosso corpo pelo nosso mau proceder na vida. Pela correria do dia a dia. Queremos resolver tudo numa hora só. Queremos resultados. Não só nosso corpo está sendo desgastado, como também aquelas pessoas que convivem ao nosso lado também. Porque eles têm que seguir aquela nossa linha. Dormir tal horário, se acordar tal horário, trabalhar, produzir, retornar para casa, é aquela rotina. Eu estou tendo uma oportunidade de estar aqui neste
nesse planeta, com essa roupagem que Deus me proporcionou, não só para mim resolver e buscar resultados materiais. A verdadeira importância é eu procurar a crescer como espírito, moralizar, a domar essas más inclinações que nós trouxemos dos mundos de privações, dos mundos primitivos. Mas nós insistimos. Eu digo que não é somente o álcool, então menos o tabaco. Os exageros na alimentação, mas o que destrói muito é o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar. Um pensamento doente. Aquela pessoa que desequilibra qualquer lugar aonde ela vai. Estamos aqui em sintonia, num equilíbrio, com bons espíritos. Onde estivermos, com um grupo de amigos, aí chega aquela pessoa só reclamando, se queixando, contrariando a todos. Muda o ambiente à nossa volta. E essa pessoa, ela está se autodestruindo. Porque o nosso mau proceder, o nosso mau pensamento, gera dentro do nosso organismo enfraquecimento das nossas células. Destrói. Se nós tínhamos uma reencarnação de 85 anos, ela vai ser reduzida porque nós estamos queimando energias em coisas fúteis, em coisas que não faz nos crescer como espírito. Então, vamos mudar o nosso procedimento, o nosso pensar, a nossa maneira de encarar a vida. E a medicação que os benfeitores nos traz é a harmonia, é o equilíbrio, é a prece. Não adianta corrermos. Muitas vezes a gente está no trânsito e corre no trânsito, dispara, passa todo mundo, e daqui a pouco todo mundo se encontra ali no sinal vermelho. Ou se tem um local, um objetivo, não vai chegar 2 minutos mais na frente. Enfim, vamos chegar todos juntos. Então não precisamos ter essa pressa louca da vida em fazer várias coisas ao mesmo tempo. O corpo é um precioso recurso que Deus concede ao espírito reencarnante para a aquisição de novas experiências na Terra. Oportunidade de nós trabalharmos, nos educarmos, aprender, lutar para o nosso engrandecimento espiritual. Mas o que a gente vê é o contrário. As pessoas estão lutando, estão se matando para adquirir cada vez mais o que já possuem. É uma perda de tempo. Aí vem o desgaste prematuro. Poderia viver mais tempo, mas queimou tantas energias, talvez desencarna antes da época. Desgaste prematuro, uso abusivo de álcool, de tabaco, sexo, raiva, ódio, falta de perdão, autoflagelação. O que é uma autoflagelação? É um ato de causar flagelo, dor a si mesmo, de se castigar fisicamente. Tal atitude geralmente é motivada pelo sentimento de culpa. Hoje talvez a gente não veja mais isso, mas antigamente nas igrejas, os padres ficavam seminus e pegavam um chicotinho e começavam a se bater até sangrar. Autoflagelação. Pelas culpas. E achando que castigando o corpo estariam agradando a Deus. Mas é o contrário.
está destruindo um corpo para trabalhar os valores morais e espirituais. Definição de espírito. O espírito é uma essência divina, imortal, e é um princípio intelectual, imaterial, individualizado, que sobrevive à desagregação da matéria. O espírito é imortal. Somos criação de Deus. Deus nos criou. O espírito é imortal. Quando ele habita um corpo físico em determinado planeta, ele se torna mortal, porque o corpo tem um tempo de vida. Mas quando ele abandona aquele corpo pela doença, ou pelo enfraquecimento das suas energias, e é chamado, ele retorna para a verdadeira essência, que é o mundo espiritual, e o espírito, nessa condição, é imortal. A alma é o espírito encarnado. No momento que ele perde a roupagem física, ele se torna espírito imortal. O corpo é um precioso recurso que Deus concede ao espírito reencarnante para a aquisição de novas experiências na Terra. Pela sua importância, o corpo deve ser preservado contra tudo que possa concorrer para o seu desgaste prematuro. Olha a importância de nós cuidarmos do nosso corpo e cuidarmos do nosso eu, que é o espírito. Mas, como eu falei há pouco atrás, ainda, como somos espíritos da ignorância ainda, essa matéria nos comanda. Nós nos deixamos levar pela matéria. Mas nós vamos ainda adquirir conhecimentos futuros no mundo regenerador, aí nós, espíritos, vamos dominar a matéria. Aí já é diferente. Por isso que hoje vivemos as ilusões da matéria. As falsas ilusões, construindo castelos na areia. Qualquer tempestade cai. Quando cai, tudo aquilo que você adquiriu e lutou, por mais que eu tenha dinheiro, que meu cofre esteja recheado, minha conta bancária, uma doença, quando surge, não há dinheiro que resolva. A perda de um ente querido, de um filho, não há dinheiro que resgate. E nós temos que estar preparados para esses acontecimentos. De perder um ente querido e procurar o reconforto dentro da doutrina do Evangelho de Jesus. É isso que vai nos sustentar. Não é querer comprar isso, comprar aquilo, para tirar aquela situação da cabeça. Não, ela vai ficar sempre. Mas no momento em que nós aceitamos, resignados, porque não existe perda, existe simplesmente um tempo que ficamos distanciados dos nossos entes queridos. Nós temos um filho, o filho se casa e vai para os Estados Unidos trabalhar. Se distanciou de nós, né? Mas com o tempo ele retorna. E assim são os nossos familiares. Eles vão à frente. Mas daqui a pouquinho vou ser chamado, vou me encontrar com ele. Então não existe perda. Não precisamos ter medo. A gente sofre, claro, pela saudade desse ser, mas a esperança desse bondoso Pai que nos ensina para não ficarmos desesperados. O Espiritismo ressalta a importância da ação do espírito sobre o corpo físico. Todavia, demonstra também a influência inversa, como escreveu Kardec. O espírito encarnado está sob a influência da matéria.
como a gente viu. O homem que supera essa influência pela elevação e purificação da sua alma, aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação e nos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando predominância à natureza animal. É o que a gente vê muitas vezes aí, as brutalidades do dia a dia. Pode-se comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito como a de uma água lodosa que tira a liberdade de movimento do corpo nela mergulhada. Assim, sofremos nós a influência de duas naturezas diversas, a do espírito e a do corpo físico. Ambos estão intimamente ligados, sendo afetados um pelo outro durante a encarnação. Estamos colados. Só nos separamos com desgaste da matéria física. E tudo que é da vida material. Nós vamos partir o além-túmulo, dar continuidade à nossa caminhada, à nossa jornada, levando moralidade, inteligência, mas conhecimento, moralidade e inteligência. Porque o resto fica tudo aqui. Tudo que eu lutei, batalhei através dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, é crescimento para mim. E esse crescimento eu vou levar para qualquer lugar que eu for. Desde o início do processo evolutivo do princípio espiritual junto ao princípio material, para que ambos se desenvolvessem, existe a constatação dessa influência recíproca. Lá adiante, lá atrás, bem lá adiante, em condições ainda bem primitivas, que não vamos entrar agora nesse assunto, que nós vamos perder muito tempo. Planta, pedra, mineral, tal. Sempre a gente vinha acompanhado de uma matéria, até termos a condição humana, e já com a nossa inteligência, procurar a nossa evolução. Quando esse princípio espiritual se torna espírito, encarnando-se em corpos muito mais evoluídos que os anteriores, a influência do espírito vai se tornando mais forte. Pelo desenvolvimento da inteligência, do uso do livre-arbítrio, levando a uma sensibilidade que é a capacidade de perceber as conexões entre o mundo interior e o exterior. Mundo interior, as nossas virtudes. O mundo exterior é o mundo das ilusões da matéria. E se estamos aqui, nós temos que trabalhar o nosso mundo interior, a essência que está dentro de nós, que é as leis de Deus, para crescermos como espírito. O exterior são ilusões que a gente acabou de ver. O corpo é, pois, o instrumento para a evolução do espírito e oferece as condições para ele manifestar-se, expressar-se, agir durante a sua existência. Olha a importância do nosso corpo físico. E destruímos eles. E se não destruímos pelos nossos vícios, por uma bobagem, uma desilusão, nós vamos através do suicídio. Como eu falei, nós somos assassinos do nosso corpo. E quantos desconhecedores da lei de Deus, sem a força necessária de viver as turbulências do mundo, se desesperam e tiram a vida. Destruir um corpo perfeito e desrespeitou uma lei divina, que somente Deus dá a vida e tira a vida.
Enquanto a existência durar, ambos devem viver em equilíbrio, ajustando-se mutuamente, sem conflitos ou desequilíbrios, sob o comando do Espírito. George, o Espírito protetor que deu a mensagem, explica a necessidade que o homem tem de cuidar do corpo, visto que conforme seu estado de doença ou saúde, a alma sente-se mais livre ou menos prisioneira para agir. Então, quanto mais saudável estiver o corpo, muito melhor para o ser espiritual. Apresento então a seguinte questão. Ambos com a necessidade de aptidões diferentes, mas em bom estado, o que devem fazer para manter o equilíbrio entre suas duas diferentes aptidões e necessidades? Afirma existir dois sistemas de uma vida agregada: a espiritualidade ou de uma vida que vamos deixar ser comandada pela matéria. Vamos refletir, vamos analisar o nosso proceder, vamos dar mais importância para o nosso corpo, e quando recebermos o nosso chamado, estamos também preparados para o retorno à verdadeira realidade que é o mundo espiritual. Agradeço a paciência de todos e que fique na nossa consciência ali, grifada, essa mensagem desse querido benfeitor. Assim seja. Muito obrigada. Muito obrigada pela excelente palestra. Esperamos cuidar do nosso corpo e do nosso espírito com mais veemência a partir de hoje. Bom, vamos serenar os nossos pensamentos. Peço aos médiuns que se posicionem para o passe. Vamos todos fechar os nossos olhos e buscar em nossas mentes a imagem do nosso Mestre Jesus e a luz que dele e dos bons espíritos emana. Senhor, obrigado pelo conhecimento que nos oportunizou conseguir esta noite. Que ao olharmos o nosso corpo e a situação em que ele se encontre, possamos repensar os nossos atos e seguir em um caminho mais luminoso a partir de hoje. Vamos buscar sempre a esperança no futuro que é garantido por Deus e por toda a sua lei divina. Obrigada, Senhor, por termos o corpo que alcançamos hoje. E obrigada, Senhor, por todas as experiências que aqui vamos levar com conhecimento e inteligência para a nossa pátria espiritual. Pedimos também que emane energias benfazejas, guiando aos nossos corpos o que falta para seguirmos nessa caminhada. Pedimos também que fluidifique as águas aqui expostas, com os remédios que cada um de nós necessita neste momento. E assim, inspirados pelo Senhor e pelos nossos anjos guardiões, vamos seguir em paz aos nossos lares. Que assim seja. Agradeço a todos por terem participado dessa palestra de hoje, a todos que nos acompanharam pelo Facebook, e desejo a todos uma boa noite.